O Verstappen não vai ter vida fácil em Nürburgring. Os melhores pilotos estão chegando para correr contra ele, a pista terá muitos desafios para ele percorrer durante essas 24 horas e, claro, tem sempre a expectativa para qual marca vai ganhar ou qual marca vai se destacar nessa corrida. E, claro, no meio disso tudo tem aquele Logan participando. Mas quais pilotos são esses? Quais são os desafios e o que a gente pode esperar do final dessa prova? Bom, eu chamei um amigo meu, Felipe Meira, ele que é um especialista nesse tipo de corrida de endurance, e hoje nós vamos bater um papo para falar sobre tudo o que vai acontecer na corrida de logo mais. Fique com o vídeo e já clica no like porque isso ajuda na divulgação. Bom, já estou aqui com o Felipe Meira, ele para mim é um dos maiores especialistas em corridas de resistência, passou de 2 horas. Para mim o especialista da função é o Felipe Meira, junto com os nossos queridos amigos o Milani e outros nomes tão importantes quanto. Felipe, seguinte, estamos em Nürburgring, Alemanha, 24 horas de corrida. Tem uma outra corrida que também tem 24 horas, que é Le Mans, que é a mais conhecida da rapaziada aqui. Qual é a diferença entre uma e outra? Bom, existem diferenças gritantes entre uma e outra. Primeiro é que Le Mans é um traçado bem grande, de 13 km, mas não é tão grande quanto os 20 e poucos de Nürburgring. Né? E também a questão de carros, né? Nürburgring é uma pista mais perigosa, até aconteceu algumas questões aí nas corridas pré-24 horas. E de qualquer maneira, né, falando um pouco dessa questão, em Le Mans, só para ter uma ideia, você tem 3 classes, que é a Hypercar, LMP2 e a GT3. O GT3 é o mesmo carro que é o carro mais rápido usado em Nürburgring. Obviamente tem mudança de regulamento, no caso de Nürburgring são pilotos, tem uma classe de pilotos profissionais, que é a SP9 Pro, então uma diferença bem grande, né? Bom, em Le Mans, o principal carro é esse aqui, quer dizer, não é mais esse aqui, porque nem ele vai estar lá o Porsche infelizmente saiu, mas como exemplo, né? O principal carro é esse aqui, então um Hypercar, um carro, um protótipo, um carro mais veloz. Em Nürburgring, o principal carro é um GT3, nesse caso aqui é uma versão de DTM, tá? Mas dá na mesma, só para exemplificar. Também tem esse carro lá, obviamente, essa pintura é bem famosa, é da Manthey, com um nome bem curioso. Mas enfim, basicamente você tem essas diferenças, né? Então você tem uma classe, só que diferente em Nürburgring, você tem N classes, você tem 23 classes esse ano, você tem classe, só tem um carro, por exemplo. No caso, por exemplo, do Logan, que todo mundo gosta, ele é um carro ele é um carro que pertence a uma classe chamada SP3T, e ele tá lá com outros carros como Golf, como Audi TT, como Skoda também, então com Cupra na verdade. Então a gente tem essas diferenças aí. Obviamente a classe principal que tem mais carros, que tem ali coisa de 41 carros é a SP9, que é subdivididas em classe Pro, em outras classes também. E daí também tem outras curiosidades de Nürburgring também. Os carros mais lentos eles têm pisca, porque eles têm que indicar para onde eles vão quando um carro mais rápido vem. Então você também tem essa questão. E assim, são 150 carros no total, então é muito carro. Mas vamos dizer assim, o que interessa, o GT3, que é o que todo mundo quer ver, são ali os seus 40 e poucos carros. Então essa é a classe principal e essa é a classe que todo mundo quer ver e essa é a classe que obviamente está Max Verstappen. E falando em Max Verstappen, muita gente falava que quando ele disputou as 4 horas e as outras corridas anteriores, que ele estava correndo contra um grid que era mais fraco, que era um grid que ele ganharia facilmente, e que nas 24 horas de Nürburgring teríamos um grid mais forte, teríamos o Kevin Estre, teríamos o Farfus, teríamos o nosso Vanderlinde. E aí, a cavalaria realmente veio para as 24 horas? Sim, 24 horas, mas na verdade assim, naquela corrida que ele fez ano passado realmente era um grid muito fraco, nenhuma equipe das grandes foi, uma que iria, né, que é a Falken, não foi, que é a única que faz ele corridas depois de 24 horas de Nürburgring. É importante ressaltar que várias equipes grandes só fazem corridas no campeonato, que tem um campeonato de Nürburgring, até as 24 horas de Nürburgring para exatamente preparar o carro para isso. No caso dessa corrida, a gente vai ter várias equipes fortes, a Fricadella, a Manthey, a própria Falken, os próprios concorrentes do Verstappen, né, outras equipes aí que correm com carros da Mercedes, a Phoenix que corre com o carro da Audi também. Então você tem vários concorrentes, inclusive nas corridas que o Verstappen participou, um dos grandes concorrentes dele foi o carro da Phoenix Racing. Então, obviamente, ele venceu lá e foi desclassificado. Aí a segunda corrida
Aconteceu todo aquele negócio lá, né, na qualificação, durante a corrida e tudo mais. Mas de qualquer maneira, o grid tá muito recheado. Você tem Kevin Estes, você tem Kevin Van der Linde junto com o Farfus. O Farfus já estava em uma das corridas, mas de qualquer maneira é o carro campeão, né? A BMW da Howe, o carro 1. Inclusive, muito legal que Nürburgring mantém uma tradição de você ter o carro 1. O carro que vence no ano anterior é o carro 1. Então, isso é muito legal. No passado teve polêmica e tudo mais, mas enfim, você tem nomes fortíssimos, né? Que correm no Endurance Mundial, a elite do Endurance Mundial contra Max Verstappen, que é algo muito interessante, porque sempre tem aquela questão, quanto um piloto de Fórmula 1 é bom? Obviamente, não tá na casa dele, não tá no que ele costuma fazer, mas tá em algo que ele gosta muito. O Verstappen quer correr em Nürburgring porque ele corria em simulador e tudo mais, na Aston, enfim, com Aston Martin, então ele se interessou por essas questões e ele gosta, inclusive eu não duvidaria de ver ele em Le Mans daqui a um tempo. Eu já ia puxar esse assunto aqui, mas começaram a serrar aqui alguma coisa, que tá tendo obra aqui em casa, e eu não vou me alongar muito nisso, mas tá rolando um papo que a Ford tá querendo levar ele pra lá, não nos alonguemos disso, deixemos isso para um próximo encontro. Dito isso, Felipe Meira, já voltaremos no ponto do Verstappen, mas sobre os carros, nós temos aí, acho que nos últimos 5 anos, tivemos 4 marcas diferentes ganhando, acho que foi Audi, Porsche, BMW, e se eu não tiver errado, Ferrari. Eu acho que foi algo assim. Existe algum tipo de favoritismo para alguma dessas montadoras em Nürburgring? Mas não no sentido de favoritismo histórico, mas de favoritismo um pouco técnico, algo assim. Diria que não, porque você tem um BOP, igual no WEC, igual no IMSA, você tem um BOP ali para fazerem as coisas se equilibrarem, mas é muito difícil prever isso. Você vê realmente na corrida. Ano passado a gente teve disputa entre Porsche e BMW. No ano anterior a gente teve uma névoa lá, a Audi acabou ganhando de uma maneira um pouco assim, paia, né? Porque a corrida durou muito pouco tempo e tudo mais. Então você tem vários cenários ali. Mas obviamente você não tem um favorito. Obviamente, se você for pensar em carro mesmo, sempre dizem que, por exemplo, Ferrari 296 e Porsche 911 são os melhores carros que tem, mas eles estão ali num balanço de performance. E vale lembrar também, o carro do Verstappen, né, a Mercedes, não vence há 10 anos, então eles vêm para tentar a vitória, porque já faz 10 anos que eles não vencem e eles não venceram muito também. Vale lembrar que a maior vencedora em Nürburgring é a BMW, disparada, assim, mais de 20 vitórias, e a BMW vai tentar manter seu título, né, que vem da última corrida. Inclusive, né, a gente pode até falar de outro piloto aí, muito tempo atrás, que também correu de BMW e venceu. Porque teve um piloto que já fez isso enquanto estava na Fórmula 1. Então, Niki Lauda em 73, quando ele estava na BRM, ele venceu. Obviamente, era uma outra época, os carros eram diferentes, né, porque se corria com carros que eram muito mais parecidos com os carros de rua, sedãs e tudo mais. Venceu de BMW, ele na época estava na Fórmula 1, que é muito legal, porque ele é o único piloto que venceu corrida na Fórmula 1. Na verdade, também foi campeão, né? E venceu as 24 horas de Nürburgring em outra época, mas de qualquer maneira é algo para o Verstappen se comparar, né? Se o Verstappen conseguir, vai ser algo histórico, até para a Mercedes e até eu acho que para ele, né? Porque eu acho que o Verstappen não precisa provar nada em si, quem sabe o piloto que ele é. Tecnicamente ele é muito bom, mas cara, seria muito bom para ele vencer porque, bom, tem motivos, né? Mas provar que o quão ele é bom, né? Que ele não é só bom na Fórmula 1, que ele é bom em outras categorias. Mas obviamente a vitória depende de N fatores, e ele não corre sozinho, ele corre contra 3 pilotos, né? Quer dizer, contra não. Com 3 pilotos. De vez em quando corre contra 3 também, tá? Então. Ele corre, né? Ele tá correndo com outros pilotos ali. Então depende muito do acerto do carro, depende muito do clima, de como vai estar, de N variáveis. Ele não vencer não é um demérito em si, até porque ele é novo nesse mundo, então ele até o chefe de equipe dele falou sobre isso, que o Verstappen é muito novo ainda, que ele precisa entender algumas coisas, ele nunca participou de uma corrida de 24 horas, vai ser a primeira, e em Nürburgring ainda, que é uma pista hiper difícil, então para ele vai ser um aprendizado. Os outros pilotos que estão junto com ele têm uma questão de ter uma vivência muito maior em corridas de endurance, tanto em Le Mans, Nürburgring, Spa, Daytona, outras corridas de 24 horas que também fazem parte aí vamos dizer assim, a gente tem as 4 grandes corridas, né, que são realmente Le Mans, Nürburgring, Daytona e Spa, né, as grandes corridas de 24 horas que a gente tem. E bom, para finalizar essa parte aqui do vídeo, eu não quero lhe colocar na fogueira, mas assim, a parte de ver a história, tirando a parte de a gente querer que o Verstappen ganhe só pra gente ver a história acontecendo,
Tem algum carro, tirando a nossa Grelo, que você tem uma paixãozinha nessas corridas aí, que você vai torcer um pouco? Tirando o carro da Manthey, o Verstappen e o Logan. Ah, não. É porque eu realmente vou torcer pra Manthey. É um negócio... Não, tirando esse. Escolha um. Cara, não, eu acho que eu não tenho. Eu não torço nem pros outros esportes, pra você ter ideia. Eu não gosto da Falcon. Você gosta do verde e amarelo. É o meu carro favorito. Obviamente, né? Farfus, mas por uma questão de ser ele. Sim. Assim, Farfus é um piloto muito gente boa, inclusive converso com ele às vezes, ele sempre é muito legal com a gente. Então, obviamente, e por ele, mas obviamente o meu coração tá nesse carro aqui, né? Todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha no Twitter sabe, eu amo esse carro aqui e quero que ele vença, mas obviamente a corrida é longa e é legal de Endurance, que é uma história muito grande e é muito imprevisível. E para você que quiser acompanhar o Felipe Melo nas redes sociais, eu vou deixar na tela onde você pode seguir, principalmente lá no antigo Twitter. Ele tá sempre publicando muita coisa sobre Endurance, Fórmula 1 e muito TBT, se assim eu posso dizer, de automobilismo. Vale muito a pena você ir lá seguir o Felipe. E, se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus aqui. Eu vou estar fazendo, por sinal, uma espécie de resumo das 24 horas, então fica aí, vai ser legal. Bom, te vejo no próximo vídeo para falar de Fórmula 1, WEC, Endurance, 24 horas de Nürburgring e por aí vai.